Apenas um complemento sobre a questão de tudo que tem que ser avaliado, aqui na questão da saída ministerial, até na verdade esse argumento não é um argumento completo, porque eu não sabia sobre nenhuma algo que eu teria que dar para que eventualmente se gerasse alguma libertação às pessoas. Não sabia, mas aí que tá, a questão é, eu prefiro eventualmente sair do ministério, mesmo que as pessoas ficassem presas, que eu não sabia que ia acontecer, mas nem sei se aconteceu, mas vamos lá, eu prefiro que isso aconteça, as pessoas ficam presas, eu saio do ministério para compor uma situação no sentido de que para evitar prejuízo sucessivo com excesso de informações que eu acho que seriam falsas, que seriam prejudiciais para mim e aos demais, mesmo que fossem para as pessoas ficarem apenas um pouco atônitas, mas pô, o cara está dizendo uma coisa, o outro está dizendo o outro não pode. Então calma aí. Para evitar esse prejuízo sucessivo, eu prefiro sair do ministério. Foi a opção que eu fiz. Se isso eventualmente levasse. Ah, mas se eu soubesse de uma outra informação. Então, não me foi avisado nada disso. Se eu souber, então, inclusive, nem sei exatamente qual seria a minha reação. Falei, tem que esperar até a informação dos mandamentos. Eu não sei. Não estou sabendo dessa informação. Então, para mim, a questão das pessoas ficarem presas é o menos importante, porque parcial libertação elas já tinham. Que é um cálculo que os caras não fazem. Né? Eles não fazem esse cálculo e está errado. Da parte deles, não da minha. A minha está certa. Libertação parcial é libertação. Então, é isso. Pessoas ficam presas. Tá. Em relação à questão de responsabilidade pelo Ministério, calma aí. Uma coisa é você considerar a questão da responsabilidade do Ministério. Não sou mais responsável porque eu avisei a liderança do Ministério que eu não estaria mais indo. Então, não sou responsável. Ah, mas como maternidade espiritual. Como mãe espiritual e como responsável pelo Ministério, num sentido espiritual, agora não no sentido de vinculação de assinatura ou vinculação voluntária, no sentido espiritual, como responsável pelo Ministério, no momento eu entendi que, eu já li isso no outro vídeo, que era ruim a situação de excesso de mentira, então eu tenho que obedecer à minha fé. Eu não tenho que, entre aspas, ser mãe espiritual. Nesse caso, ser mãe espiritual, eventualmente, tem como opção, tem como necessidade, eventualmente, sair do ministério. Já que eu sou mãe espiritual, é bom sair do ministério para quê? Para que eventualmente eu obedecesse, no caso, a orientação de Salomão, a orientação do Velho Testamento, a orientação do Novo Testamento, e para evitar a questão do prejuízo, no meu entender, um prejuízo excessivo, um prejuízo sucessivo também, em relação a informações, no meu caso, informações pessoais, que eu estava vivendo a situação. Então é isso. Ah, não, é responsável pelo ministério. Não, porque eu avisei que não estaria mais indo. Avisei. Não, mas é mãe espiritual. Mesmo que eu seja mãe espiritual, não quer dizer que eu não devo obedecer a minha fé. Mesmo que eu seja mãe espiritual. E obedecendo a minha fé, para mim, é o melhor para os outros para compor uma situação. De evitar prejuízos sucessivos por meio de informações que eu entendo seriam falsas e paralelas. Então é isso. Não é porque eu sou mãe espiritual que eu tenho que sacrificar os meus próprios princípios de fé em aquela circunstância. Pelo contrário, obedecer aos meus princípios de fé é mais importante. Ou, da mesma importância, ou a forma pela qual é o jeito adequado de ser mãe espiritual é obedecendo os seus próprios princípios de fé. Então, o argumento da responsabilidade ele é visto de duas formas: responsável como voluntário e responsável espiritual. A responsabilidade espiritual eu tenho que obedecer à minha fé. Então, a pessoa ficou presa, eu prefiro obedecer à minha fé para não ter que esperar uma solução que sei lá quando vai aparecer e deixar as pessoas presas e obedecer à minha fé, mas resguardando a obediência à minha fé, apesar, melhor dizendo, apesar de qualquer prisão espiritual dos outros, eu prefiro obedecer à minha fé do que ficar lá e não compor a situação e, com base nisso, acabar dando continuidade a uma situação de excesso que eu vou ter que ficar corrigindo informações o tempo inteiro. Então eu prefiro fazer minha obediência de fé do que já logo sair do debate para do que ficar ali sucessivamente à espera de uma solução talvez irreal que nunca acontecesse e que eu nem sabia que teria. Isso que eu quero dizer. Então são dois níveis. O nível responsável como voluntário, que eu já não estava no ministério e foi avisado, e o responsável espiritual. O responsável espiritual não vai ficar esperando
o dia de São Nunca, até nunca, para receber uma solução que talvez não tivesse. E nesse processo, tendo a fonte de vida impedida, pessoas sendo machucadas, mesmo que elas ficassem presas, seria ruim para o Ministério também que, eventualmente, presas ou não, elas ficassem atônitas por conta, pô, peraí, um falando uma coisa, outro falando outra. E ao mesmo tempo eu, de certa forma, também sacrificando um pouco a minha fé. Ah, mas aqui foi diferente, no caso do YouTube, porque era a única circunstância, era a única alternativa que sobrou no que se refere, já que a minha imagem seria violentada em sede de YouTube. E naquela circunstância eu acreditei que seria pior para o Ministério, inclusive levando em consideração que a igreja não pode ter isso, pela própria missão institucional da igreja e tudo mais. Diferentemente do YouTube, que também não tem essa missão, e que no caso da mídia diferente era a localidade em que eu não teria outra forma de responder, uma vez que a mídia continuaria me atacando. Inclusive, todas essas situações e esses argumentos lançados em sede de mídia não são lançados na rua. Tem muitos argumentos aqui. Né? Então, ou mesmo alguns argumentos de rua, talvez eu só consiga responder aqui. Então tem essa também. Né? Talvez aqui a mídia seja aí o meu único canal de responsabilidade. Né? A pessoa não gosta muito dessa palavra, eu acredito que ela seja gramática e logicamente cabível. Né? Ela teria que ser, se ela não existe, ela teria que ser uma palavra inventada, porque eu acho que ela tem como encaixar dentro das regras gramaticais do português brasileiro. Então é isso aí. Falei aí do argumento do responsável que eles lançaram, mas que eles lançaram também indevidamente, vamos dizer apressadamente, porque eles não viram que é em duas áreas, né? O voluntário, a responsabilidade voluntária, eu já tinha resolvido por avisar para a liderança. E a responsabilidade ministerial e espiritual, eu tenho que obedecer a minha fé também. Eu não posso, eventualmente, sacrificar minha fé por causa da prisão espiritual dos outros. Então, eu vou ter que obedecer. Apesar de que eu obedecendo a minha fé também poderia gerar libertação para os outros. Eu obedecendo a minha fé não só levaria um caminho para os outros, mas no sentido que eu estaria evitando um prejuízo sucessivo de informações nocivas, sucessivas, algumas talvez até verdadeiras, o que é algo ruim, que eu venho entendendo como a verdade pode ser dita com má intenção, mas também informações falsas que eu acho que seriam prejudiciais. Então é isso aí. No fundo, talvez sejam, vamos dizer, pesos e contrapesos, mas nesse caso um pouco injusto, porque se tivesse alguma libertação a ser conferida às pessoas, eu não sabia. Então esse peso e contrapeso não está muito fiel da balança, está meio estranho esse fiel e contrapeso, porque havia carência de informação nesse sentido. Então discordo, ou mesmo talvez isso não fosse acontecer enquanto eu estivesse no ministério. Então essa é a questão. Mais esse complemento mais esse complemento às pessoas que estavam, de alguma forma, discordando dessas questões. Então fica esse complemento, esse suplemento à informação. Acho que agora deixei mais claras as coisas, os pingos nos is, mais como diria o Reinaldo Azevedo, os pingos nos is de maneira mais pontuada, cada argumento em cada local, porque os caras fizeram uma tremenda de uma bagunça, eles só importam argumentar para que a pessoa passe vergonha no que ela não fez. Né? Um pouco nas palavras aí, do que talvez eu tenha entendido, pode ser que não tenha sido isso, né? Do que eu tenha entendido, talvez aí do Abel Ferreira. Então valeu, Deus é bom, espero que fiquem claros esses pontos aí. Valeu.